Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Eu sou o Felipe. e nós estamos aqui no nosso quinto vídeo, também quinto experimento, da matéria EE 301 com o professor Hudson Zanin. Bom, o experimento de hoje é um experimento que envolve algo que tem muitas aplicações no dia a dia, muitas aplicações tecnológicas e tudo mais. E, mas antes, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma ideia, alguma hipótese de como funciona uma placa solar? Qual o princípio de funcionamento? Bom, e isso é o que nós vamos ver hoje, basicamente, que é porque o princípio de funcionamento de uma placa solar é o efeito fotoelétrico, que é justamente o tema do nosso experimento de hoje, que o Felipe vai explicar um pouquinho como funciona e tudo mais. Bom, o efeito fotoelétrico é como assim como vimos no experimento passado, quando a gente encandece um material, basicamente são os elétrons que subiram de uma camada voltando para seu estado fundamental e assim liberando um fóton. Esse fóton a gente comentou que era exatamente a energia que o elétron precisava para voltar para sua camada fundamental, para o seu estado fundamental, era essa energia em forma de fóton que era emitida. Só que a gente estudou a emissão do fóton. Agora, o que acontece quando esse fóton atinge um material? Ou, por exemplo, uma fonte de fótons, como o Sol, atinge a superfície de uma placa solar, um semicondutor. Bom, se esse fóton, essa energia que contém o fóton, for maior que a energia que prende o elétron ao seu núcleo, e essa energia a mais vai fazer com que o elétron seja ejetado do seu núcleo. Ou seja, a energia do fóton que provocou a ejeção do elétron e o elétron estando em movimento, ele tem um movimento de saída modelado pela energia cinética. E essa energia cinética é numericamente, ou seja, o seu valor é numericamente igual à energia do fóton. Ou seja, um fóton que tem mais energia que o elétron precisa para ficar é, no seu estado fundamental do seu núcleo, ao incidir naquele material, ejeta o elétron. Essa ejeção do elétron provoca o movimento do elétron, e a gente pode aproveitar esse elétron se movimentando para gerar corrente elétrica, diferença de potencial, e assim utilizar essa energia. Agora, o que é essa ejeção, certo? Então, o fóton ele atinge o elétron e ele ejeta. Tudo bem, mas como é que a gente sabe quanto de energia aquele fóton tinha e qual a energia cinética do elétron ejetado? Bom, a partir disso, nós temos a quantização da energia. No princípio, quando foi estudado os fenômenos de luz, a teoria clássica, né, o modelo de onda clássico da luz, da teoria eletromagnética, previa que, para esse experimento acontecer, a onda iria ocorrer independente do comprimento de onda, ou seja, independente do lambda. O lambda é aquele comprimento de onda que distingue os espectros de luz entre infravermelho, espectro visível e ultravioleta, né, são as frequências de luz. E além disso, ele dizia que se uma fonte de luz com baixa intensidade for colocada sobre o material, ele só vai emitir esses elétrons depois de um tempo, ou seja, depois de um tempo iluminando aquela superfície que esses elétrons serão emitidos. No experimento de hoje, a gente vai provar experimentalmente que essas duas afirmações são erradas. Só que se essas informações são erradas, se o modelo não corresponde ao real, que modelo corresponde? Bom, muito antes disso, o Planck ele fez um modelo de radiação térmica, ou seja, para os materiais térmicos. Ele estudou essa quantização de energia nos materiais. E ele definiu que a energia irradiada e absorvida por um sistema físico é quantizada. O que quer dizer? Tem valores discretos. Isso quer dizer que o movimento dos elétrons, como energia térmica, a própria luz é obtida a partir da movimentação dos elétrons, e os elétrons têm energias quantizadas, então, claro que esses fenômenos também terão energias quantizadas. E acontece que o Planck ainda fez mais um pouco, foi além, e colocou que a magnitude dessa energia é proporcional à frequência da radiação envolvida. Ou seja, quanto maior a frequência, maior essa energia, multiplicado por uma constante H, que foi considerado depois, né,
é nomeada como constante de Planck, uma constante que o Planck definiu, e foi essa a expressão que ele gerou para a energia quantizada. Então, Einstein, quando viu esses fenômenos eletromagnéticos, pegou o modelo de Planck, que era para radiação térmica, e modelou, generalizou para radiações gerais. Nesse caso, radiação eletromagnética. Quando ele conseguiu generalizar essa radiação para toda a radiação eletromagnética, ele conseguiu perceber que a luz também era quantizada por fótons, como a gente já comentou no experimento anterior, está comentando nesse experimento, e além disso, e quando ele conseguiu quantizar, ele também deduziu que a onda não era só, que a luz eletromagnética não era só uma radiação eletromagnética, não era só uma onda, era também uma partícula, ela se comportava como uma partícula. E, portanto, ele desenvolveu toda a teoria da dualidade onda-partícula. Bom, então o modelo experimental que nós precisamos utilizar é o modelo no qual nós queremos observar e analisar todo esse efeito fotoelétrico. Ele consiste de um fotodiodo, uma fotocélula, e que é conectado a uma fonte de corrente contínua ajustável e alguns equipamentos para medição. Assim como nós podemos ver nesse circuito à esquerda, tem ali a fotocélula ou fotodiodo, como preferir, uma fonte de corrente contínua, e ali temos a os nossos respectivos equipamentos, que é um voltímetro e um amperímetro. É interessante notar que o funcionamento desse esquema vai ser o seguinte: quando a nossa lâmpada de mercúrio é acionada, então o nosso fotodiodo é iluminado, alguns elétrons vão ser emitidos desse fotodiodo, devido ao princípio do efeito fotoelétrico, como o Felipe havia explicado. E assim, uma corrente vai fluir nesse circuito, mesmo que a fonte seja nula. Olha que interessante. Então, o procedimento experimental para ocorrer toda essa análise vai consistir de quê? A, como posso dizer? A fonte de luz, propriamente dita, que no nosso caso vai ser uma lâmpada de vapor de mercúrio, uma fonte de alimentação e filtros de diferentes tamanhos e aberturas. Isso. Aí, como que vai funcionar os experimentos? Bom, dependendo do experimento, nós vamos variar a abertura do nosso equipamento, e dependendo do outro experimento, nós podemos variar o filtro. Por que isso? Porque, ó, vamos pensar, quando eu vario a abertura, eu estou variando a intensidade de luz que está sendo aplicada no meu fotodiodo. E quando eu estou variando o filtro, o que acontece, será? Eu estou variando a minha frequência. Aí, e dependendo da frequência, quanto maior a frequência, maior a energia. Então, eu estou variando também a intensidade, a quantidade de energia que incide no meu fotodiodo. Então, com isso em mente, nós vamos fazer 3 experimentos hoje. No nosso primeiro experimento, dos 3, nós vamos analisar justamente o efeito da variação da intensidade da luz. Então, como eu havia dito, o que vai ser variado aqui são as aberturas, tá? Que nós consideramos variar a intensidade da luz. Então, dessa forma, as aberturas utilizadas foram a de 2 milímetros, a de 4 milímetros e a de 8 milímetros. Enquanto o filtro foi um filtro fixo para esses 3 procedimentos, que foi o filtro de 436 nanômetros. Os nossos dados foram obtidos a passo de 1 volt, nós variamos nossa fonte de menos 2 volts até 30 volts. Bom, mais à esquerda aqui nós conseguimos ver o comportamento quando a abertura é de 2 milímetros. No centro nós conseguimos ver o comportamento quando a abertura é de 4 milímetros. E mais à direita nós conseguimos ver o comportamento quando a abertura é de 8 milímetros. O que nós podemos observar aqui
é que tem uma corrente de saturação, porque chega um certo limite ali, que independente de aumentar a tensão, não vai aumentar mais a nossa corrente. E o que nós podemos observar também é que é necessário certa tensão para que a corrente saia do zero, para que a corrente não seja nula. E essa é a nossa tensão de freamento. Esse foi só um conceito que nós entendemos um pouquinho as comparações que serão feitas aqui. Bom, observando os gráficos separadamente, nós não conseguimos obter muita comparação. Por isso, nós vamos sobrepor esses três gráficos para conseguirmos alguns resultados. Bom, observando os três gráficos, a primeira coisa mais nítida é que a corrente de saturação ela depende da intensidade da luz. Ou seja, quanto maior a intensidade da luz, quanto maior a nossa abertura, maior vai ser essa corrente de saturação. E um outro resultado bastante legal é que a voltagem de freamento não depende da intensidade da luz. Como nós podemos ver ali no gráfico, todas as três curvas, elas saem da corrente nula para o mesmo valor de tensão. Então, por isso que nós concluímos que essa voltagem de freamento é independente da intensidade da luz. Olha que legal. Já agora, analisando do ponto de vista da frequência, nós vamos fixar um valor de intensidade, ou seja, uma abertura do nosso aparato. A gente vai fixar em 4 milímetros, e enquanto a gente vai provocar uma variação com os filtros. Cada filtro vai provocar uma variação no comprimento de luz, no nosso lambda. E dessa forma, a gente vai ter uma variação de frequência. Então, para esse experimento, a gente vai usar a janela fixa de intensidade em 4 milímetros e os filtros variando com os comprimentos de luz de 436 nanômetros, 546 nanômetros e 577 nanômetros. Assim como no experimento anterior, nós temos uma tensão aplicada de -2 a mais 30 volts. O modelo desse experimento, a variação de tensão, é exatamente a mesma. O que a gente agora está variando apenas é a frequência. Nos gráficos abaixo, a gente já consegue enxergar separadamente a variação dessa estrutura com a frequência. Mas é mais interessante, é mais enriquecedor se a gente comparar os três gráficos juntos, assim como a gente fez no experimento anterior. Então, aqui quando a gente coloca os três gráficos juntos, é interessante a gente ver que a gente consegue, com tranquilidade, com transparência, a gente consegue ver graficamente que a corrente de saturação é dependente da frequência de luz, assim como no experimento anterior. No entanto, a gente tem mais uma coisa interessante. A gente não consegue ver isso graficamente, mas se a gente pegar os dados que a gente usou para plotar esse gráfico, a gente consegue ver numericamente, através dos números desses dados, que a tensão de freamento também é dependente linearmente da frequência de luz. Então, isso difere um pouco do experimento anterior e mostra que a frequência vai, ao oscilar, vai provocar uma oscilação tanto na frequência, tanto na corrente de saturação, quanto na tensão de freamento. Bom, e para nosso terceiro experimento, ele foi realizado utilizando somente a abertura de 4 milímetros, enquanto os filtros foram alterados. Foi utilizado o filtro de 365 nanômetros, de 436 nanômetros, de 546 nanômetros e de 577 nanômetros. Só que aqui foi uma dinâmica um pouco diferente dos outros experimentos. Aqui, o experimento consistiu de encontrar o valor de tensão para o qual cada fotocorrente era nula, ou seja, aqui o objetivo desse terceiro experimento era encontrar a tensão de freamento mesmo. Dessa maneira, nós encontramos, são esses 4 pontos experimentais que podem ser vistos nesse gráfico, e se nós fizermos um fit linear, nós podemos observar que ele se comporta muito bem como uma reta, a relação desses pontos. E essa reta, ela foi dada como essa equação, que
podemos encontrar aqui embaixo com suas respectivas incertezas. Bom, é importante ressaltar aqui que como o Felipe havia dito anteriormente, que para um elétron ser emitido, é necessário uma energia mínima. E essa energia mínima é chamada de função trabalho. Além disso, vai ter a energia mínima, assim, necessária para o elétron sair, e quando o elétron consegue sair do material, tem uma energia cinética que pode ser relacionada a ele. Só que, como posso dizer, para a nossa análise aqui, nós podemos dizer que essa energia cinética, ela corresponde à energia potencial, que é definida como a carga do elétron vezes a tensão do friamento. Então, dessa maneira, nós conseguimos equacionar. Porque, por exemplo, a energia total do nosso sistema vai ser dada pela constante de Planck vezes a frequência. E essa energia total vai ser a soma da minha energia potencial com essa função trabalho. Então, se realocarmos um pouco os termos da equação, nós conseguimos essa primeira equação que está sendo mostrada no nosso slide aqui. E com isso, pode-se observar que, se analisarmos um gráfico de tensão em função da frequência, vai obter uma relação linear, onde nós podemos obter a constante de Planck analisando o coeficiente angular da nossa reta e a função trabalho analisando o coeficiente linear da nossa reta. Então, quando nós fizermos isso, nós encontramos que a constante de Planck, o valor experimental dela foi muito próximo do valor esperado, enquanto nós encontramos um valor para a função trabalho, mas não pudemos comparar, porque nós não sabíamos qual material era constituído o nosso fotodiodo, a nossa fotocélula ali. Olha só, pessoal, que interessante esse nosso experimento de hoje. No comecinho eu expliquei que o Planck tinha modelado para a função térmica, certo? Então ele estava estudando as ondas térmicas. E o Einstein pegou essas ondas e colocou para ondas eletromagnéticas. E olha que interessante, Planck, estudando a parte térmica, definiu sua constante H, sua constante Planck. Einstein, um tempo depois, com esse modelo, generalizou para ondas eletromagnéticas, e nós conseguimos provar experimentalmente, com os nossos dados e com os nossos experimentos, que Planck estava correto em sua constante, então foi um valor muito próximo, talvez um experimento com um pouco mais de refino, um pouco mais de precisão, nos daria um valor também mais preciso, e a gente não só provou que a constante de Planck está correta, então que Planck chegou no valor correto, como a gente também provou que Einstein também estava correto quando ele generalizou a função, as funções de ondas térmicas de Planck para as funções de ondas térmicas eletromagnéticas. Isso é muito interessante. Agora, o Pedro também comentou que a gente não conseguiu comparar essa função trabalho com o valor real do material, porque a gente não sabia. No entanto, isso também pode ser usado, por exemplo, na indústria. Se a gente não souber qual é o material, a gente pode usar a função trabalho e, a partir de um valor tabelado, a gente chegar em qual material é. Então, isso também pode ser usado e é muito interessante. Então, esse é o nosso experimento simples, mas que nos traz muitos resultados interessantes que nós podemos usar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.